Galera, em um jogo muito ruim, o time do Corinthians fica apenas no empate com o Inter de Limeira, né? 0-0, nada de gols. O time do Corinthians, nesse momento, o time do Corinthians agora vai ficando com 4 pontos, segunda colocação. O Corinthians com apenas uma vitória e um empate aí no uma derrota, né, uma vitória, um empate e uma derrota no Paulistão, e essa foi a terceira rodada. O time do Corinthians sofreu muito e não conseguiu fazer um bom jogo, né, jogo muito ruim para o Corinthians, e o clima de desconfiança ainda segue no bastidores do time do Corinthians. Se coloca nos comentários, galera, o que vocês acham? Será que o Corinthians vai conseguir embalar ainda com o técnico Fernando Lázaro, galera? Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E bora acompanhar mais o Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo Corinthians e Inter de Limeira. Para esta noite de sábado, terminou agora há pouco em Limeira, 0 para a Inter de Limeira, 0 para o Corinthians. Depois de uma boa vitória contra o Água Santa no meio da semana, o Corinthians volta a deixar de vencer, como aconteceu na primeira rodada, aí perdeu, né? Foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, hoje ficou no 0-0 contra a Inter de Limeira. Num jogo, né, Mauro Naves, de pouca inspiração, digamos assim. Bem-vindo. Obrigado, boa noite, Paulo, companheiros, abraço ao fã de esportes. Acho que o torcedor que pegasse o jogo andando assim, se ele não acompanhou desde o início e de repente começou lá a ver o segundo tempo, ficou com a impressão de que estavam uns 2-0 e o Corinthians administrando, sim, sabe? O Corinthians administrando o jogo, estava confortável, mas não atacava mais, não chutava. Eventualmente o Roger Guedes lá tentava alguma coisa, o Lázaro ainda colocou para jogar uma meia hora mais ou menos o Renato, para ver se melhorava. No finalzinho ele põe o Fagner, ele mexeu muito no time aí, descansou o time, mas foi um jogo sem graça, né? Vamos dizer assim, um jogo sem graça. Eu fico imaginando o torcedor do interior que espera, marca no... Quando sai a tabela, o cara já marca. Pô, vai ter Corinthians aqui, vou lá ver o time com esse, com aquele outro. E viu, o que é pior, apesar desse conforto todo, viu que o Cássio foi o melhor em campo, de novo. Hein? Um jogo bem chato, bem isso, bem aquilo, o Corinthians bem tranquilo, não vou perder. Mas nas vezes que a Inter quis fazer alguma coisa, o Cássio que apareceu e ele acabou ainda ganhando como craque do jogo. Então, não foi ainda desta vez que o Fernando Lázaro mostrou o Corinthians que o torcedor quer ver. Evidentemente, a gente pode voltar a falar dessa história de início de temporada para todo mundo e tal, mas não foi um bom jogo, não. E eu acho que cabe um pouco essa partida como um princípio de avaliação do elenco do Corinthians, né? Porque peças importantes foram deixadas de fora, os jogadores descansando. O Renato Augusto, como disse o Mauro, ficou no banco, entrou na última meia hora. O Fagner quase que não participou do jogo. Só para citar dois, Maicon fora, enfim. Ele mexeu em algumas peças. Fábio Santos. E o Corinthians mostra que sente totalmente essas mudanças, né? O Corinthians não consegue sequer manter perto do nível apresentado quando tem essas peças em ação. Bom, boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Chamou muita atenção hoje, especialmente, de novo, a dificuldade do funcionamento do meio-campo sem o Renato, né? Porque você não tem nenhuma peça mais criativa. Ele até tentou adiantar um pouco mais o Juliano no decorrer do jogo, né? O Juliano começou um pouquinho mais recuado, mas a verdade é que pouco aconteceu. O Corinthians teve um volume razoável de finalizações, mas a maioria especulativa, de longa distância. Quase sempre o Roger Guedes pegando a bola, ficando sem opção e tentando chutar. Então, hoje realmente não foi um Corinthians muito criativo. O que me chama a atenção, assim, em relação a outros anos, e que me parece que pode se repetir, é a gente ver um time muito diferente dentro e fora de casa. No contexto de torcedor ao lado, gramado bom, que você já conhece, o time flui um pouco mais. Fora de casa, especialmente em campos piores como hoje, né? O adversário mais à vontade no seu campo, o Corinthians sofre um pouquinho mais para se impor, sofre um pouquinho mais para ficar confortável em campo. São 2 jogos fora de casa, 2 jogos em que o Cássio é o melhor do time, né? Então, acho que são 2 pontos para a gente levantar aqui. Sim, é começo de temporada, mas eu acho que são questões que devem preocupar o torcedor, porque não é para ter tanta discrepância assim do Corinthians que você vê na Arena e do Corinthians que você vê fora de casa. E acho que essa é uma história que o Corinthians já carrega de alguns anos, e essa amostragem ainda muito pequena desse começo de ano é uma coisa que me chama a atenção.
Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Um abraço, boa noite, Léo, Breiler, Mauro, fã de esporte. O Lázaro, na entrevista que concede ali, quando chega ao estádio, ele toca justamente nesse ponto do Léo. Ele fala em equilíbrio dentro e fora, independentemente do time que entra em campo. Se a missão era essa hoje em Limeira, ela não foi cumprida. O Corinthians, mais uma vez, mostra desequilíbrio. Muito desequilíbrio. Porque não é uma situação apenas de mas é começo de temporada, então a oscilação é comum. A oscilação, claro que ela é comum. A oscilação do desempenho do Renato, quando está em campo. Um jogo ele pode ir melhor, no outro jogo ele pode sentir um pouco mais. Mas é um Corinthians que oscila demais. É quase que um outro time. O time que você viu no meio de semana, é difícil acreditar que dentro do processo do Fernando Lázaro isso seja pensado. Não, porque em casa vai ser assim e fora de casa eu me defendo. Não, você não pode pensar em se defender e não jogar contra uma Inter de Limeira, que embora tenha apresentado alguma coisa ali no primeiro tempo, muito pelo que o Corinthians deixava de espaço e menos do que tem exatamente de qualidade, o Corinthians ele não vai a Limeira para assistir o outro time jogar. E a Inter fica confortável. Ela vai para o seu campo, espera o Corinthians. O Corinthians não consegue ir ao campo da Inter de Limeira. O Corinthians termina o primeiro tempo, se eu não me engano, se dá um chute na direção do gol. Vai dar no jogo tempo, todo uma cabeçada. Só, uma cabeçada. finalização no gol, não era exatamente algo trabalhado. Então, não tem esse equilíbrio que o Lázaro pedia antes do jogo. Ele falava que era a missão, para a gente não se apegar a resultado, a missão era tentar minimamente um equilíbrio dentro do desempenho, dentro e fora de casa. Vamos excluir o resultado, mais um tropeço, mais uma não vitória, como você falou. O equilíbrio não veio. E acho que isso que preocupa. Você depende muito de uma entrada do Renato Augusto no segundo tempo, para a bola começar a circular um pouco mais rápido e tentar criar. E mesmo assim, essa criação parte de bola levantada. É muito pouco para um Corinthians que tem sim qualidade. A gente viu no meio de semana que tem qualidade. No primeiro tempo ele tenta puxar um Du, né? Um pouco mais recuado, Cantillo um pouco mais à frente. Juliano depois ele também manobra ele um pouco mais à frente, depois inverte, coloca o Du um pouco mais à frente, só que o Cantillo já não tem tanta marcação, então fica um pouco exposto, é um cobertor curto no meio campo, muito lento. A bola não circula. Aquilo que a gente viu no meio de semana, variação, girando bola de um lado para o outro, atrai para buscar as costas. Não tinha nada disso. Era um time muito lento na criação, sem o Renato, sem ultrapassagem de Fagner, sem peças que poderiam criar alguma coisa. Quando você olhava lá para frente, você tinha o Roberto, né? Com o Roger Guedes já não era uma aproximação como era no meio de semana. Romero, não gostei, não entregou o que a gente poderia imaginar que pode ser útil nesse time. Então, independentemente de ser terceiro jogo, independentemente de ser um 0-0, não se apegar ao resultado, o que o Lázaro tentou que o Corinthians entregasse hoje, ele não entregou. Mas no meio de semana pode vir uma boa atuação em casa ou quando voltar? Tá, mas não é só isso. A temporada é longa e em muitos momentos os principais jogadores que têm um pouco mais de idade não vão estar à disposição, é preciso pensar nisso. O Corinthians vai ficar refém dessa negociação. Em casa eu resolvo, e fora eu tento minimizar o prejuízo. Acho que é pouco. Breiler. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Não coloco a má atuação de hoje na conta do treinador. Para mim, o Lázaro fez o que deveria ter sido feito, que foi poupar o time, segurar alguns jogadores, principalmente os mais experientes, Fábio Santos, Fagner. E dentro dessa proposta, algo que atrapalhou muito, a gente não pode deixar de citar, o estado do gramado em Limeira. Sim, quando você tem um gramado naquele estado, dificulta muito o jogo de um time, e o Corinthians foi a Limeira até tentando propor. Ficou mais com a bola, mesmo com o primeiro tempo ruim. O Corinthians teve mais posse, mas a Inter de Limeira, o Pintado já sabendo disso, coloca o time para jogar de forma muito direta, um jogo direto ligando com o Jonatas, que o Corinthians já conhecia, o centroavante passou por lá, mas esse jogo foi mais efetivo porque aproveitou melhor as condições do campo. Então, feita essa ressalva, o time que entrou em campo tem muitas limitações, e aí a gente fala de limitações técnicas. O Rafael Ramos, para mim, é um lateral que ainda não está à altura de ser reserva do Fagner. O Corinthians precisava tentar uma outra solução. Há muito tempo, essa alternativa ao Fagner vem sendo um problema crônico. O Juliano, novamente, não aproveita a oportunidade como titular. É um jogador que geralmente entra bem nos jogos, mas sempre saindo do banco de reservas. Quando entra como titular, não corresponde. O Romero, nesse retorno, confirma o que todo corintiano já sabia, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, embora seja útil taticamente. Então, é um Corinthians que começa o ano repetindo o roteiro do ano passado, não por causa do treinador, mas porque tem um elenco que não oferece a nenhum técnico, nem mesmo o Vitor Pereira, uma alternativa além do time principal. O Corinthians, para 2023, vai precisar contar muito com o Renato Augusto, com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, e todos na ponta dos cascos. A questão é como o Fernando Lázaro vai encontrar uma solução
para proteger esses jogadores, evitar lesão, conseguir que eles joguem mais tempo. E a gente fala do Corinthians fora de casa, é que geralmente o treinador, quando tem de fazer uma escolha difícil, ele opta por poupar quando joga fora, ele preserva o seu melhor para jogar em casa, tem o apoio da torcida do Corinthians, que faz muita diferença, mas o que explica muito é o fato do Corinthians ter, mais do que um time, um elenco desequilibrado, um elenco que tem poucas opções curtíssimas, e o Fernando Lázaro já enfrenta um desafio que o Vitor Pereira enfrentou, lidou bem, ele conseguiu com o rodízio, preservando jogadores mais experientes, chegar com todo mundo inteiro no final, mas ainda assim muito limitado para um time que tem uma pretensão maior de lutar por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Mas, Paulo, acho que tudo isso vai ser amenizado no vestiário, que eu estava lendo aqui uma declaração do Cássio na saída do campo, dizendo assim: ninguém fez 6 pontos nas 2 primeiras rodadas. Entendeu? Ufa. Tipo, Era o resultado que preocupava mesmo. A justificativa de que, tá todo mundo começando, aqui não é diferente, então vamos dar tempo, o importante foi a entrega, etc., porque ninguém foi. Esses dias até o técnico do Palmeiras falou isso também, né? Qual foi a entrega? Pois é. A gente estava revendo ali os melhores momentos, quem não viu estava vendo ali o Cássio salvando o time e tal. Uns chutes perigosos do Roger, mais para fora, mas enfim. O Abel também falou esses dias, né? Quem é que fez 6 pontos em 2 rodadas e tal? Acho que foi aqui, até me lembrei aquele dia que foi... Acho que foi na quinta a gente fazia o linha, né? Quando ele falou, que eu até citei o Fluminense. Venceu o Botafogo, mas tinha empatado com o... Sim, mas aí eu citei, acho que o Fluminense e tal, não sei o quê. Mas realmente, hoje começaram outros campeonatos, Mineiro, Gaúcho e tal, vamos ver quem vai fazer 6 pontos. Mas o Cássio já falou isso. Então, você imagina, Paulo e amigos, que todo mundo vai chegar lá e falar, é isso mesmo, o campo estava ruim. A gente tentou tocar bola e ninguém ganhou tudo e tá bom esse empate. É curioso olhar para o resultado, porque assim, eu particularmente olho para a tabela do estadual faltando 3, 4 rodadas para terminar. Porque, enquanto isso, assim, é uma coisa muito estágio inicial. De fato, é um perde-ganha, porque é normal de começo de temporada que seja assim. Agora, o que me pega é o que tá, essa pergunta que está aqui na nossa tarde, né? Se o time é dependente do Renato Augusto. E se é, Léo, de que forma não ser tanto? É possível? Né? Como suprir a ausência dele quando ele ficar de fora, e vai ficar de fora algumas ou muitas vezes até. Um time que não dependa tanto de ter a bola, de fazer a bola circular, de abrir espaços no adversário, mas quantos adversários vão te dar essa possibilidade, especialmente no Campeonato Estadual, quando você quase sempre vai ser o melhor time tecnicamente no campo. Então, isso me chama a atenção. Porque o Renato, ele não vai fazer 60 jogos no ano. Né? Você não vai ter o Renato inteiro quarta e domingo. A não ser numa situação específica de clássicos, de jogos importantes um atrás do outro, a gestão do Renato tem que ser, olha, hoje vai descansar, hoje vai jogar menos tempo. E aí, se a amostragem for como a de hoje, eu acho que é uma coisa preocupante, porque, de fato, assim, esse Corinthians tendo que organizar situações de gol sem o Renato, o que a gente viu hoje? Viu muito pouco, né? E no time titular do Corinthians, a gente tem até mais opções. Não jogaram hoje. Fausto Vera, que se machucou, um jogador muito técnico, que divide essa responsabilidade, pelo menos na saída de bola. O Renato Augusto não precisa voltar tanto. Há lá na frente soluções melhores. E até no meio, o Maicon, quando joga, também divide essa responsabilidade de criação. E lá na frente tem Yuri Alberto e Roger Guedes. Mas a concentração de talento do Corinthians mora no Renato. Sim. É o cara que, vez ou outra, faz uma coisa diferente que outros não fazem. E aí os substitutos. Quem seriam as alternativas do Fernando Lázaro para jogar nessa posição? O Juliano não se prova. É um jogador que não tem características como a do Renato, desse meia criativo. E funciona melhor, geralmente, quando entra no segundo tempo, pega uma defesa mais cansada, mas ainda assim não é essa a solução. Ele tentou com o Romero. Em alguns momentos a gente viu o Romero tendo liberdade para flutuar, mas o Romero não funciona bem como criador, não tem qualidade técnica para isso. O dele é para fazer uma função tática pela beirada, para voltar, para recompor. E o Roger Guedes, eventualmente também, ele já utilizou, centralizou em alguns momentos. Mas quando você tira o Roger Guedes da faixa, da beirada do campo, perde muito do potencial dele, que é partir para o drible, 1 contra 1, puxar para o meio e bater. Então, analisando as opções do treinador, eu não enxergo muita coisa a ser feita para tirar essa dependência do Renato Augusto. Vai ter uma Augusto. ajuda daqui 1, 2 semanas, nesse revezamento, com o Paulinho. Vamos ver como o Paulinho vai voltar.
Mas pela qualidade do Paulinho, eu acho que também é outro que não vai aguentar jogar todos os jogos, evidente e tal. É que antes de se machucar, ele já tinha jogado nessa faixa e sim, também não entregou. Mas eu não estou pensando nesse Paulinho que jogou, estou pensando naquele Paulinho Que anterior. pode. Que foi Vai bom. que, né? Eu acho que o Lázaro tem que pensar nisso. A amostragem do Paulinho nessa volta não foi das melhores, mas eu acho ele muito criativo. Não sei que função vai ser usado com o Lázaro, porque antes de voltar para o Corinthians ele estava quase jogando de centroavante, ele estava adorando fazer gols, né? E aí sabe que eu fico assistindo os canais aqui para aprender com os mais experientes, evidentemente. Hoje o Léo, na abertura de um jogo, que também não foi bom, de Premier League, tinha o Bruno, tinha tudo lá, mas eu estava te ouvindo, não abre? Não abre. Não, o Léo falou um negócio que eu já guardei, né? Falei, uma hora eu vou usar isso lá para frente. Mas já vou expor aqui que uma hora eu vou usar. Que você disse assim, que com 5 substituições agora, os técnicos têm que pensar o time que começa e o time que termina. Sim. O Lázaro hoje terminou quase com o titular. Renato, botou o Fagner, ele foi mexendo e tal, mas ele demorou um pouco para pensar nesse time que ele fechou o jogo. Mas que podia ser o time que podia ter mudado o resultado, né? Então, eu achei interessante quando você falou aquilo. E é uma verdade, né? Que agora você pode mudar meio time. Meio time de linha, é isso. Poxa, Mas você pode fazer muita coisa ali mas tem diferente, né? Mas tem uma coisa que me pega nessa situação da alteração, sem o Renato, você basicamente já sabe como você trava o Corinthians. Você desacelera e fica esperando, porque o meio não circula. E com o Renato tem muita qualidade. Mas com o Renato também, você tem uma bola só. Você tem um cara só para apostar, você pode ficar um pouco previsível também. Você desloca alguém, você perde, entre aspas, alguém no Renato. O Roger não vai te dar essa construção, tem muita qualidade. A gente assistiu o jogo na redação, tem muita qualidade, mas tem muito de pouco de jogo coletivo, de entender onde tem que se posicionar. O Yuri, sozinho lá na frente, não vai fazer verão se a bola não chega com qualidade. Então fica uma coisa muito estática. Com o Renato, a gente sabe onde trava. Sem o Renato, eu recuo. Porque esse time não consegue acelerar a bola rápido. Eu não posso me lançar e deixar as costas. Porque em algum momento o Corinthians pode ter velocidade, como já teve no meio de semana. Então, ainda acho que é muito pouco. Entendo quando o Breler fala, eu não sei exatamente a solução. Só que é um dilema, é algo posto na temporada do Corinthians desde o ano passado. Sim. A gente fala como não depender do Renato. O Renato não vai jogar todos os jogos. Quando você entra em fases mais agudas, o Renato não vai te entregar nem 90 minutos. Você começa a dosar muito para ter em jogos mais agudos. É aquele debate, é melhor o Renato na ida, é melhor o Renato na volta, é melhor o Renato começar jogando, é melhor o Renato participar dos 45 minutos finais, é melhor ter um cara de contenção, o Renato como opção. Você gera muito debate em cima de um cara que não vai te entregar a temporada inteira. E não é por falta de qualidade, é porque é o Corinthians um ano com mais idade. O Fagner, quando descansa, já não é mais garoto. Quando você descansa o Fábio também pela esquerda, já não é mais garoto. O Maicon tem uma situação que ele tem sempre uma complexidade física maior. Então, eu acho que é preciso pensar em Corinthians além do Renato. Não dá para ficar nessa, mas o Renato não estava em campo hoje, então dá para entender. Não, o Corinthians precisa funcionar sem o Renato também, Paulo. Cássio falando ao vivo diretamente lá do Major Levi Sobrinho, Limeirão e Limeira. Então isso, muitas vezes você via a linha de 6 e a equipe toda fechada. No primeiro tempo, no meu ponto de vista, a gente tinha um pouquinho de dificuldade até entrar no jogo, os primeiros 20 minutos. Depois a gente conseguiu melhorar, conseguiu evoluir. O segundo tempo, no meu ponto de vista, a gente dominou o jogo todo, teve domínio do jogo. Menos momentos que eles saíram no contra-ataque, a gente conseguiu se defender bem, e tanto que não teve tanto trabalho dando a bola no meu gol ali. E o jogo difícil, é começo de temporada, terceira partida, vejo evolução, vejo a gente conseguindo evoluir, tem muito a evoluir, tem muito a crescer. Hoje jogou uma equipe com muitos jogadores que não vinham jogando também, tiveram a oportunidade de estrear, o caso do Bidu, teve que estrear o Rafa, entre outros jogadores. Então, acho que é positivo, acho que nós temos que pontuar, buscamos um ponto aqui, agora temos uma próxima partida em casa para evoluir e melhorar e conseguir 3 pontos lá para tentar buscar a dianteira do campeonato. Só vamos fazer assim, cara. Pode ser. Sobre a... Você falou... Aqui, tá. Você falou que notou uma evolução, né? Que é algo gradativo também, evidentemente. Mas o que você notou hoje, no jogo de hoje, de evolução? O que você poderia pontuar? Acho que a posse de bola, bastante passe, rotação, virada de corredor. A equipe, principalmente no segundo tempo, começou a rodar a bola mais rápido, acertou bastante passe, teve bolas diagonais, teve flutuação, só que muitas vezes nós passávamos, conseguíamos fazer a jogada individual, mas a área estava cheia, estava bem fechada ali.
mas é o jeito deles jogar também. Nós temos que passar, e isso serve de aprendizado para o crescimento numa próxima equipe que a gente enfrentar assim, a gente tentar achar saídas assim, mas eu acho que nós controlamos. No segundo tempo, no meu ponto de vista, quando eles saíram no contra-ataque, a gente conseguiu aniquilar logo, ou parar a jogada, ou roubar a jogada, foi agressivo na marcação e a gente controlou. Eu não sei a posse de bola, mas sei que nosso time tem uma boa posse de bola, do ponto de vista, conseguiu controlar, rodar a bola, fazer a bola rodar, não errou tanto espaço no ponto de vista e tentou buscar o gol a todo momento. Você falou da questão da iluminação, né? Como foi isso durante o jogo? Eu queria que você explicasse como que foi que isso... Como que tá a iluminação, como te atrapalhou, assim? Não, na verdade, muitas vezes ela não conseguia. Agora, esse último lance ali, por exemplo, eu só vi a bola pelo vulto. E quando ela chegou em mim, a gente só fica ali, tomara que não passe ninguém na frente e dá uma casquinha pra gente não perder o parâmetro. Mas o primeiro tempo estava melhor ali. Eu não sei também se os caras já sabiam que não era tão bom o outro lado, eles preferiam ficar no lado de lá. Não sei se era estratégia, mas faz parte, vai passar por isso, vai passar por campo ruim, então nós temos que passar por cima dessas diversidades. Cássio, o Fernando Lázaro falou já que vai fazer um rodízio, principalmente nesse começo de temporada, para ter todo mundo o ano inteiro, né? E esse rodízio requer um pouco de paciência também, porque cada jogo muda ali, 5, 6, e o time não vai se entrosar tão rápido assim, porque está começando o ano, né? Precisa de um pouco de paciência até chegar no ponto que vocês querem. Creio que sim. Eu acho que assim, se tratando de Corinthians, a cobrança sempre vai existir, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, particularmente com a reação que a gente teve da partida seguinte contra o Bragantino. Tivemos um bom resultado hoje, no meu ponto de vista. Eu saí, assim, gostaria de ter ganhado a partida, mas assim, pela pré-temporada, pelo resultado, por todas as circunstâncias, eu acho que foi positivo. O jogo de hoje, lógico que se tratando de Corinthians, você tem sempre almejar dentro de casa ou fora, buscar a vitória. Mas assim, a gente vem num processo de crescimento, vem num processo de evolução e lógico que a gente falou, tem a mudança de jogadores, elogiar também todos os jogadores que entraram, se doaram. Eu acho que, independente de faltar um pouco, não vejo falta de empenho, dedicação, todo mundo correndo muito, se dedicando. Eu vejo que todo mundo está saindo exausto e hoje você não consegue mais, como posso falar, você vê, hoje tem GPS, hoje tem tudo, então você vê que você correu, se dedicou, não tem mais como enganar, vamos se falar assim. Então vem muito empenho e dedicação e cara, eu continuo com a mesma confiança que a gente vai evoluir muito, tem muito a crescer, muito a melhorar e nós vamos colher coisas boas. Muito bem, falando Cássio... galera, é isso aí, né? O Cássio sendo sincero aí sobre o empate do time do Corinthians, mas eu acho também uma vergonha esses campos que essas equipes aí é obrigada a jogar, né? O Corinthians é obrigado a jogar lá na casa do Inter de Limeira e pega um gramado péssimo. Um gramado desse, o jogador pode ter contusão, porque a maioria das contusões que os jogadores têm de tornozelo, joelho, é sozinho, é por causa do gramado ruim. Eu acho que no Brasil já passou da fase já para poder ter gramados bons. Você não tem condições. Não tem condições do Corinthians visitar o Inter de Limeira e jogar com gramado dessas condições. Eu queria saber até quando que vai mudar isso. A equipe não tem investimento, se não tem dinheiro, não pode disputar a competição. Entendeu? Não pode. O campo é obrigação. É obrigatório ter um gramado decente para os jogadores jogar. Entendeu? Não tem como. Não tem como o time de primeira divisão, time acostumado a disputar títulos, ter risco de perder algum jogador por causa do gramado ruim. Não dá. O resultado, claro, não pode culpar o gramado só. O time do Corinthians não conseguiu jogar. Essa é a verdade, não conseguiu. Pode ser culpa do gramado? Pode, mas o time do Corinthians é um time muito dependente de jogador só. Se chama Renato Augusto. Renato Augusto não vai aguentar o ritmo até o final do ano. Não aguenta jogar com a mesma intensidade o ano todo. O Paulinho vai voltar? Vai voltar, mas também não se pode depositar as fichas somente nesses jogadores, porque não vai ter como entregar. Mesmo que eles queiram, eles não vão conseguir entregar tudo que o Corinthians precisa nessa temporada. O Corinthians precisa ir no mercado, precisa contratar alguns jogadores aí de meio campo, porque do jeito que tá, não dá. Vai ficar sempre oscilando, um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, e não é bom isso na temporada. Tem que conseguir ter sequência, porque no Campeonato Paulista é obrigação. É obrigação o time do Corinthians passar por tranquilidade, entendeu? Porque se ficar assim, daqui a pouco o torcedor já vai querer cobrar técnico, vai querer cobrar jogador, porque todo mundo sabe. Torcedor corintiano é torcedor que cobra muito. Cobra muito. Se a equipe ficar nessa perde, ganha, pode apostar que vai dar problema no time do Corinthians.
entendeu? Tem que ter paciência, tem que ter, que é início do trabalho do Fernando Lázaro, tem que ter paciência. Se colocou o cara como técnico efetivo, tem que ter paciência e aguardar ele fazer o trabalho dele, é início de trabalho dele, é a primeira vez dele como técnico mesmo principal. Então tem que ter paciência, né? Pelo menos o Campeonato Paulista, para poder ver como que vai desenvolver o trabalho do Fernando Lázaro. Aí você tem que identificar também, o problema é o técnico ou é também jogadores? Porque nem sempre a culpa é do técnico. Então a diretoria do Corinthians tem que sentar, analisar bem para saber o que eles precisam para essa temporada, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham que o Corinthians precisa melhorar nessa temporada de 2023.